O Botafogo soube se defender nos bastidores. Cuiabano e Gregory vão ficar para a temporada de 2025. Leonardo Jardim pretendido no Cruzeiro. Parte da torcida, meu Deus, por que o Botafogo não vai no Leonardo Jardim? E eu vou te contar exatamente o motivo a partir de agora. Vamos falar da Supercopa, Botafogo e Flamengo também, e já projetar esse jogaço de domingo. Eu vou estar lá. E vocês, hein? Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos diariamente. Vídeo, 9 horas da manhã, 14 horas e 18 horas. Além de 3 shorts, você fica por dentro de absolutamente tudo do Botafogo. São 6 conteúdos diariamente. Larga o dedão no like, me ajuda a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. E venham fazer parte da nossa família. Já somos mais de 140 mil inscritos aqui no canal do Manel. Vamos começar pela notícia do Leonardo Jardim. Ele é um treinador há muito pedido pela torcida do Botafogo. E aí o Cruzeiro demitiu o Fernando Diniz e o Leonardo Jardim aparece como praticamente fechado lá, e a torcida, meu Deus, por que o Botafogo não trouxe o Leonardo Jardim? A verdade é que o empresário do Leonardo Jardim é o mesmo empresário do Arthur Jorge. E nos bastidores é dito aí que o empresário do Arthur Jorge não foi muito bacana nessa relação. Tem um dedo forte dele aí nessa saída do treinador português. E o John Textor fechou as portas, né? Vai fechar as portas. Pode ser que amanhã pinte uma notícia de Leonardo Jardim no Botafogo? Pode. Você que está do outro lado tem que entender que a vida de quem apura é exatamente assim. Hoje, dia 31 de janeiro, 7h46 da manhã, que é quando eu estou gravando, a informação é uma. À tarde, os homens resolvem sentar para conversar, à noite a informação é outra. Então, meus amigos, pode acontecer qualquer coisa, mas neste momento, o que nós temos é que a relação com o empresário do Arthur Jorge não é boa e o Leonardo Jardim tem o mesmo empresário. Essa é que é a real. E a informação não é minha, tá? Só para dar o crédito, a informação é do Globo, do jornalista Diogo Dantas. Ok? Aí ele fala aqui uma série de situações, fala que o Tite era o nome considerado internamente, a gente já disse que não tem nada de Tite, e a gente fica sempre com o pé atrás. O nome do malandro aí, do empresário do John Tex, era Hugo Carruda. Beleza? Vamos partir para a próxima informação? Vamos falar de Cuiabano, que traçou um projeto e não vislumbra a saída precoce do Botafogo, apesar da proposta de 8 milhões de euros, 50 milhões de reais do Fenerbahçe. Parabéns ao Cuiabano por não se deixar seduzir pela proposta do mercado turco. Eu falei aqui no canal do Manel em diversos vídeos e repito para vocês, não vale a pena sair do Botafogo para um clube de segunda prateleira na Europa. Não vale. A visibilidade que você vai ter na Turquia é muito limitada. Basta você tentar puxar pela memória qual foi o último jogador convocado para uma seleção brasileira jogando na Turquia. Talvez o Alex Cabeção lá atrás, e só, e mesmo assim porque o cara era um craque. É verdade que lá na Turquia se ganha em euro, é verdade que a Turquia tem é um país muito apaixonado pelo futebol. Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, são grandes clubes, mas tudo de segunda, terceira prateleira hoje dentro do ecossistema ali da Europa. São clubes que não disputam título de Champions League, nunca, nunca. No máximo fazem um voo de galinha numa Liga Europa e disputam mesmo a Conference League. Eu boto o futebol turco hoje na terceira prateleira da Europa. Vai jogar um Benfica, um Porto contra o Galatasaray, Benfica e Porto são segunda prateleira, são favoritos, essa que é a verdade. Ah, mas a Turquia pode ser uma porta de entrada. O Botafogo já é uma porta de entrada. O Igor Jesus recebeu uma proposta de 30 milhões de euros. Ele não foi para a Premier League porque ele não quis. E acho que ele acertou em não ir. Porque o clube, que era o Nottingham Forest, é um clube, cara, que ainda não decolou. Beleza? Acho que vale mais ele ficar por aqui e esperar um Arsenal, um Tottenham ou um clube ainda maior, quem sabe aí de outras grandes ligas, como o Bayern de Munique, ou sei lá, um Barcelona da vida, por que não? O cara tá na seleção brasileira, o Pedro tá lesionado.
O Pedro vai passar o primeiro semestre todo longe da seleção brasileira. A lesão do Pedro coloca, inclusive, e aí já entrando no jogo da Supercopa, a lesão do Pedro coloca, inclusive, em xeque a participação do Pedro no Supermundial. Talvez ele não consiga participar do Supermundial. Porque até ele se recuperar da lesão, pegar ritmo de jogo, voltar a jogar bem para ser selecionável pelo Dorival, o Igor Jesus é jogador de seleção brasileira no primeiro semestre, não tem centroavante. Gabriel Jesus poderia fazer essa função, se ferrou também. Uma pena, né? A gente deseja melhoras, mas rompeu os ligamentos do joelho. Com a volta do Neymar, é que talvez o Igor Jesus possa perder a vaga. Por quê? Porque ele pode pensar num time que tenha Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar fazendo a trinca da frente, o Neymar como um falso 9, ele pode pensar nisso. Ou ele pode botar o Neymar como 10, como articulador, e deixar o Neymar fazendo por dentro com o Igor Jesus no comando do ataque. Assim o Igor Jesus ficar na seleção brasileira. Mas o que eu estou querendo te dizer é, se o Igor Jesus faz um excelente primeiro semestre, bem na Libertadores, bem no início do Brasileiro e bem nas convocações da seleção brasileira, cara, essa proposta de 30 milhões de euros vai ser de 35, de 40. O negócio vai subir, vai escalar, entendeu? E lá em junho vai ser difícil segurar depois da Supercopa. Essa é que é a verdade. Então, o Cuiabano é um cara que, voltando aqui para a notícia, o Cuiabano é um cara que ele tem potencial até de pegar a seleção brasileira com o Botafogo. A informação é do jornal Extra. O Botafogo só vai só vai perder o Cuiabano se chegar uma proposta irrecusável. E 8 milhões de euros hoje não é irrecusável para o Cuiabano. Alguém pode até falar assim, poxa, mas o Cuiabano vai ser banco do Alex Telles, vale a pena para ele isso? Mais ou menos, amigo. Porque assim, o Alex Telles é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. O cara que chegou, bateu o pênalti na final da Libertadores e tal, e chegou chegando. Mas assim, o Alex Telles é um cara que já tem uma idade avançada. O Alex Telles é um cara que também já foi convocado para a seleção brasileira com a camisa do Botafogo. Quer dizer, você pode ter algumas janelas de oportunidade para o Alex Telles não jogar por conta de cartões, lesões, e o Cuiabano vai entrando. Eu não duvido o Cuiabano ter um potencial de, quem sabe, bancar o Alex Telles, por que não? A gente pensava que o Tiquinho Soares jamais seria bancado pelo Igor Jesus, olha o que aconteceu. Então, o jogador, quando tem potencial, amigo, você tem que ficar de olho. Então, legal para o Cuiabano. Vamos entrar agora na pauta do Gregory, porque o Atlético Mineiro desistiu de contratar o Gregory. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. E por que o Atlético Mineiro desistiu? A informação é do GE, da Globoesporte.com. Porque o Botafogo não quer vender nenhum dos seus titulares. A mesma coisa vale para o Cuiabano. Só que o Cuiabano não é papo furado de Atlético Mineiro, né? O Cuiabano é jogador já com idade de Europa, pá, aquela coisa toda. Então, o que acontece? O Atlético Mineiro tentou, por até uns 5 milhões, foi o cap, foi o limite ali de dólares que ele colocou pelo Gregor, mais do que se ele não pagava, fora os salários, tinha que ser um salário quase que o dobro do Botafogo, para seduzir o cara a querer vir. O Botafogo conseguiu convencer o Gregory a ficar. O Gregory é um cara muito identificado com o Botafogo. O Gregory subiu, cara, o Gregory subiu no meu conceito imensamente por ter rejeitado ir para o Atlético Mineiro. Assim como, porra, se o Jacaré ficasse também, a gente ia ficar, meu Deus, o Jacaré ficou. Eu não culpo o Jacaré, porque o caso do Jacaré é diferente. O Jacaré é um cara que começou muito tardiamente na carreira. Eu não consigo ter raiva do cara, entendeu? O cara foi artilheiro da Libertadores, fez gol na final, começou tardiamente a carreira dele. O Botafogo foi o primeiro grande clube, já com 30 anos praticamente, entendeu? O cara precisa fazer dinheiro, irmão. Essa que é a verdade. Eu fiz as contas do contrato dele, o Jacaré vai botar no bolso 54 milhões ao final dos 3 anos. Cara, vai garantir a família dele. Assim, o caso do Gregory já é diferente, é um cara que tem uma carreira desde lá de trás, é um cara que já construiu um patrimônio, entendeu? E não é que no Botafogo vai ganhar pouco dinheiro, tá jogando Botafogo por R$ 2.500 mais uma mariola. Não, tá, meu irmão, tá ganhando dinheiro no Botafogo. Então, assim, Botafogo não perde nem Cuiabano nem Gregory. Na verdade, Botafogo nessa janela só perdeu Almada e Luiz Henrique, que já estava previsto. E aí, fora do previsto, o Botafogo perdeu um reserva, que é o Jacaré, e perdeu o técnico também, que não estava previsto. As 4 baixas que o torcedor realmente pode sentir são essas. Mas como o próprio Botafogo demonstrou contra o Fluminense, o Botafogo tem um time muito encaixado.
muito encaixado, com uma memória tática, memória ativa, como o pessoal tem falado, muito boa em relação ao ano passado. Antes de entrar na Supercopa, vamos dar notícia aqui do Arthur Cabral, porque é uma notícia importante. O Arthur Cabral teve a sua contratação encaminhada pelo West Ham da Inglaterra. A informação do jornal português Record. Tá? Vão ser 18 milhões de euros mais 2 em metas. Você vai falar assim, pô, Mariel, mas 18 milhões de euros é uma contratação que o Botafogo poderia fazer. Praticamente é o que o Botafogo ofereceu pelo Bitelo, né? 18 milhões de euros mais 2 em metas, esse tipo de coisa. Pode ser. Mas o que acontece? O jogador quer jogar Premier League, né? No caso, o Igor Jesus rejeitou a Premier League porque, porra, ele está no Botafogo, ele já é campeão brasileiro, já tem identificação campeão da Libertadores, identificado com a torcida. O Arthur Cabral não tem isso, ele nunca pisou em General Severiano. O cara já está no Benfica. E como eu falo para vocês, jogar em Portugal é uma baita porta de entrada para a Premier League. Basta ver o Rubem Amorim, o próprio treinador. Destaque, sensação em Portugal por meio do Sporting. O que aconteceu? O Rubem Amorim foi contratado por 10 milhões de euros, valor da multa do treinador, 10 milhões de euros. O Manchester United pagou para levar o Rubem Amorim para Manchester. Então, quem se destaca, né? Pô, poderia dar 1000 exemplos aqui, Luiz Dias e Darwin Nunes e tantos outros. Então, assim, ele vai para a Premier League e eu não julgo ele por ir para a Premier League. Eu não julgo nenhum jogador que abre mão de jogar no futebol brasileiro para jogar na Premier League. E aí, é diferente você jogar pelo West Ham. O West Ham, diferente do Nottingham Forest, já tem mais torcida, tem mais representatividade na mídia, né? Embora o Nottingham seja um projeto super bacana com o Marinakis, tá? O Nottingham luta ali pelo G6, G5 atualmente do campeonato inglês, sendo um clube interessante para ir. Mas, de qualquer forma, beleza. Não julgo o cara também ir para clubes de primeira prateleira. Não é o caso do West Ham, mas é um caso de Premier League. Para um cara que nunca pisou em General Severiano, não julgo. Para um cara que já está aqui e pode conseguir ter as mesmas oportunidades de mercado e seleção brasileira que teria no West Ham, no Nottingham, jogando com a camisa do Botafogo, e a prova disso é o que aconteceu na carreira do Almada, do Luiz Henrique e do Igor Jesus. Então, não estou inventando nada, estou trabalhando com dados da realidade. Realmente eu não vejo motivo para sair daqui para ir para lá. Agora, o cara sair do Benfica para ir para lá e o Botafogo não ter conseguido trazer o cara, tinha essa negociação realmente existiu, o Botafogo realmente tentou, mas acabou não rolando, beleza? Bom, vamos falar uma outra informação aqui, que é o Botafogo acertou o empréstimo do Valentim Adamo, ou Adamo, para o Boston River do Uruguai, com uma opção de compra avaliada em $1 milhão. Menino, muito jovem, até agora não conseguiu aproveitar essa oportunidade de estar no Botafogo. Jogou assim como o Lobato e outros meninos aqueles 5 jogos iniciais, não fez acontecer, não conseguiu aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Mas foi pouco tempo que deram para ele. Cara, futebol é isso, entendeu? Entrou em campo, você tem que aproveitar a oportunidade que tem. Então, o que acontece? O Adamo não fica no Botafogo, volta ele que foi contratado muito jovenzinho para o Botafogo, ele ainda é jovenzinho, mas pelo visto não vai vingar, não. Para o Boston River, $1 milhão não é nada demais, eles podem acabar pagando se o jogador conseguir se destacar por lá. Desejo toda sorte para o nosso Valentim Adamo. O Sport anunciou a contratação do Carlos Alberto, sei que você já sabe disso, mas ontem foi um dia de despedida do jogador nas redes sociais e tal, muita repercussão em relação a isso, maior contratação da história do Sport, então bacana essa situação também. E vamos falar agora sobre a Supercopa. Eu vou estar lá em Belém, tá? No domingo. Chego no domingo, vou embora na segunda-feira. Então vai ser uma aventura bem legal. Muito obrigado, Absolute Sport, por me proporcionar essa ida a Belém, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bacana. Cara, o que posso te dizer sobre o jogo? Eu vi uma entrevista do Felipe Luiz, onde o Felipe Luiz elogiou bastante o Botafogo. E, assim, é lógico que o técnico é respeitoso e sempre vai, né, tipo, elogiar. Mas eu gostei que o Felipe Luiz, ele falou coisas justas e reais, entendeu? Esse Botafogo, que jogou contra o Fluminense, é o mesmo Botafogo 2024, cara. Perdeu algumas peças, outras chegaram. Por exemplo, o Arthur já vai estar disponível para esse jogo, entendeu? O Danilo, que chegou no Flamengo, acredito que não, mas o Arthur já vai estar. Então o Botafogo vai estar reforçado. O Botafogo não vai enfrentar o Flamengo numa final de campeonato precisando entrar com o Lobato, entendeu?
Com a entrada do Arthur, você já pode deslocar o Savarino para fazer a 10 por dentro, né? Já dá uma encorpada no time. Nada contra o Lobato, muito pelo contrário. Ontem eu elogiei bastante o Lobato na minha análise pós-jogo de Botafogo 2, Fluminense 1. Acho que tem um grande futuro pela frente. Mostrou que o nosso expressinho de começo do ano tem bons valores ali. Quando esses jogadores são utilizados dentro de um time que mecanicamente está arrumado, esses jogadores podem render muito. Naquele contexto do expressinho, os jogadores não apareceram muito bem. Mas dentro do time titular, se você pegar uma peça ou outra e colocar ali, o Yarlin foi bem, quem sabe Matheus Nascimento pode acabar indo bem num segundo tempo substituindo o Igor Jesus, pode acontecer, né? São jogadores jovens em evolução. Mas é claro que tranquiliza a todos você ter um jogador de 10 milhões de euros chegando, que fez jogadas bonitas no treino, que chegou falando bem, chegou com personalidade, já jogou no Palmeiras, já jogou no Zenit, não vai sentir o peso da camisa, tem tudo isso. Se o Arthur puder chegar e ser um protagonista, não digo nem fazer gol, se puder fazer melhor ainda, uma assistência, mas se puder chegar e ser o cara importante já numa conquista contra o Flamengo, cara, isso vai comprar muito tempo de planejamento do John Textor, que eu tenho defendido aqui para vocês. O John Textor já disse que não vai ter pressa para escolher o treinador. Mas na medida que o Botafogo ganha bem do Fluminense, com autoridade, e o Botafogo ganha um título contra o Flamengo, o John Textor fica ainda mais confortável para falar: calma aí, eu vou escolher o técnico que eu tiver que escolher na hora que eu tiver que escolher, porque vocês estão bem aí. E o Botafogo, o time do Botafogo, passou um recado para a torcida e para a imprensa, falando: meu amigo, vocês estão aí dizendo aí que o negócio não está funcionando bem. Aqui tá sim, eu estou ganhando da galera aí. Eu estou ganhando da galera aí. Então não vem encher meu saco. Entendeu? Então, vamos ver, tomara que o Botafogo consiga se sagrar campeão. Eu posso voltar a qualquer momento com mais vídeos aqui no canal do Mané. Um grande abraço para vocês que ficam.